Bom, o Dia Nacional de Combate ao Câncer, ó, entre vários, que seria o ano inteiro, é para deixar claro que em um dia que é muito importante a lembrança de tratamento e diagnóstico precoce de câncer. Existe um estigma muito grande em relação à doença, mas eu acho que a gente tem que lembrar nessa data que existe possibilidade de diagnóstico precoce, de tratamento adequado, mesmo na nossa realidade, inclusive, principalmente em Blumenau, que nós estamos muito bem servidos nessa circunstância, e tratamento. E existe cura desde que se faça diagnóstico precoce, como a gente vai falar a seguir também, né? E para quem ainda não sabe muito bem o que é exatamente o câncer? Bom, se a gente for pensar o nosso corpo como uma fábrica, né? E que nessa fábrica vão sendo produzidas as peças, que no nosso caso seriam as células. Em algum momento, os nossos supervisores, os nossos funcionários, seria o nosso sistema imunológico. Em algum momento em que haja uma falha nessa parte do sistema imunológico, avaliar essa peça que seriam as células, sairia uma célula alterada, defeituosa, entre aspas, e que ela se comportaria de uma maneira diferente em que se comportam as células normais, com capacidade de uma reprodução inadequada, sem controle, uma capacidade de formação de vasos novos, em que essa célula teria capacidade de dar entrada nesses vasos, nos vasos sanguíneos, nos vasos linfáticos, podendo ir para outros lugares em que as pessoas chamam da raiz, né, que serão metástases. Então, basicamente, o câncer seria esse crescimento desordenado de células de um tecido, né, em que ele tem uma capacidade de ir para outros lugares. Os casos de câncer têm aumentado nos últimos anos. Quais são as causas dessa situação? Existe um aumento muito grande e é multifatorial. 10% dos casos estão relacionados à parte hereditária, né? E que hoje já existe condições, serviços, como aqui em Blumenau já existe, de fazer avaliação oncogenética, né? Então, em determinadas famílias em que tem vários casos, essa avaliação oncogenética não é para todas as pessoas. Essa avaliação seria para pessoas determinadas que têm uma história familiar com várias pessoas. Então, seriam feitos exames específicos de gene para se fazer uma avaliação da família, além do paciente. Os outros 90% dos casos são fatores externos, que são vários. Falta de atividade física, estresse excessivo, apesar de não ter nenhum trabalho que corrobore isso, mas a gente vê que o dia a dia que a gente leva se volta a isso. Uma coisa importante, a alimentação que se faz, que é, ainda mais na nossa região de Alemanha, muito rica em carboidrato, gorduras e às vezes pobre em fibras, que deveria ser o contrário. Então, uma alimentação rica em fibras, carne branca. Obviamente, não estou falando que numa comemoração, como temos várias e tudo, não se utilize desses alimentos, mas esporadicamente não vai fazer mal, mas continuamente faria. Outra coisa, bebida alcoólica em excesso, cigarro, fumo, esse é coadjuvante em quase todas as doenças, não só para câncer, né? Alguns tipos de vírus podem ocasionar, mas não vírus de gripe, não são os vírus comuns. Então são alterações multifatoriais e que, por exemplo, câncer de colo de útero, o HPV, é um vírus que é um principal causador de câncer de colo de útero. E então a gente comentou no começo qual a importância do diagnóstico precoce do câncer. É essencial que hoje, como as pessoas acham que o câncer não tem cura, tem cura. O importante é o diagnóstico precoce. Por isso que, além do Dia Nacional de Luta contra o Câncer, existe as várias campanhas que se fazem durante alguns meses, que é
Setembro Verde, que é de cólon reto, que tem uma incidência crescente, muito comum. É o Outubro Rosa, para câncer de mama, Novembro Azul, que é para câncer de próstata, e agora a gente tem em Dezembro Laranja, que é para câncer de pele, que na nossa região é uma incidência enorme. A partir disso, com essas campanhas, o que a gente quer, o que se quer mostrar para as pessoas é que, a partir do momento que se faça controles periódicos, sem grande estresse também, não é viver em função disso, mas que tenha cuidados periódicos e que faça controles e exames periódicos, isso pode, caso tenha, fazer um diagnóstico precoce. A partir do momento que faça um diagnóstico precoce, pode-se fazer tratamentos até mais simples em relação ao tratamento de câncer. Então, por exemplo, no Setembro Verde, que é de cólon reto, principalmente hoje o que se preconiza é colonoscopia a partir dos 50 anos, para a população em geral, homens e mulheres. Nesse caso, se visa identificar pequenas lesões que, grande parte, são assintomáticas e que podem, às vezes, ser tratadas até através da colonoscopia. Se é câncer, na fase bem inicial, se trata até através da colonoscopia. Está curada a pessoa. Se a gente for para a mama, que já é mais antiga, inclusive, hoje as mulheres fazem um controle maior. Isso é muito importante, porque através da mamografia vai se identificar lesões que não são nem palpáveis. São através de microcalcificações e que podem ser vistas, examinadas e tratadas. No caso de próstata, mesma forma. Para homens, alguns homens, às vezes é um pouco complicado porque precisa de exame de toque, que na realidade o exame de toque são 15 segundos, se for tanto. Não há necessidade, com urologistas experientes, com exame de sangue, que é o PSA também, são exames rápidos, obviamente, se necessário vão ser pedidos outros exames, mas a partir do momento que se identifica lesões iniciais, mais uma vez, cura. É assim como a pele, como na nossa região das maiores incidências do Brasil, né? Então tem dois tipos de câncer. O que a gente vai valorizar um pouco mais é o melanoma, que na nossa região tem uma incidência muito grande, que pode ser mais agressivo, mas que na realidade que hoje a gente identifica é que as pessoas estão procurando mais precocemente dermatologistas, vão vendo se tem alguma alteração cutânea. Hoje, na maioria dos pacientes que eu atendo, a grande maioria são tumores com um alto índice de cura, inclusive melanoma. Então, nessa circunstância que eu comentei, o diagnóstico precoce é a chave da questão. Não vai existir uma droga miraculosa, mas vai ter um acompanhamento que acaba sendo miraculoso, porque desde que faça o diagnóstico precoce, o índice de cura aumenta de forma muito grande.